Alô pessoal, chegamos a mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Eduardo Starling, chegando no episódio número 49. E aqui a gente volta a dar um pequeno afago ao pessoal dos plantados, mas não só o pessoal dos plantados. Vamos falar sobre substratos. E o substrato, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, não é só para planta. Ele tem várias outras funções. E eu vou aqui tentar entrar um pouco, não é só decorativo, né? Tem outras funções, tem função até no próprio funcionamento do aquário. Vou falar também da grande moda que foi uma época atrás, pessoal do plantado, do humus de minhoca, por que surgiu e o que foi feito disso. E aí vou tentar dar algumas dicas aqui, e um dos meus objetivos é desmistificar a questão do substrato fértil, tá? Tem muita gente que fala, eu tenho planta, eu vou botar substrato fértil. Calma, que eu vou falar sobre isso, tá? Essa pauta aqui foi sugestão de um ouvinte nosso, eu tô conversando com ele pelo Instagram, tem um tempo, deve ter uns meses. Eu acho que isso foi no final do ano passado, quando eu estava preparando as pautas para 2025. Eu esqueci agora o nome, desculpa, cara. Eu não sei se era o Sérgio, eu não lembro quem era. Eu sei que era um ouvinte nosso que é geólogo, ele até falou, não, estudo e tal, não sei o que. Acabei não conseguindo voltar nele para poder trocar aqui dicas de pauta. Mas aí nessa eu conversei com o Robson que já foi entrevistado aqui, que é um dos fundadores da Base Flora, que faz fertilizante, condicionador de água. Está começando outros caminhos também, né? Ampliando a gama de produtos. E aí, falei, Robson, aqui tem tudo a ver contigo. Montei a minha pauta aqui, pesquisei e tal, montei a pauta, ele deu uns pitacos aqui interessantes. Então aí, mais uma vez, nosso muito obrigado a ele. Por esse conjunto aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Mas assim, não culpem o Robson, tá? Se eu falar qualquer besteira, a culpa é minha, tá? Eu que tô falando, tá? No mais, quem quiser falar com a gente aqui, a gente tem esse nosso portal, que é o www.aquarismoparatodos.com.br. Lá você encontra todos os podcasts que eu já gravei, todas as newsletters que eu já mandei, os nossos avisos, quando atrasou pauta, tive problema, bababá, tá tudo lá, tá? É gratuito. A inscrição é mais para se você quiser ser avisado por e-mail. E é bom que eu tenha um certo controle de quem está recebendo, quem está clicando. Mas assim, se você não gosta de receber e-mail ou não usa e-mail direito, tudo bem, você pode entrar no site. Tá? Mas o conteúdo também, o de áudio, né, especificamente, você acha nas principais plataformas de áudio, você acha no YouTube, só que só com a capa do episódio, o áudio e a capa do episódio. E assim, se você quiser ouvir no próprio site, tem lá, você pode colocar. Não sei se dá para acelerar, galera que gosta de ouvir acelerado, não sei se dá para acelerar. Mas você pode ouvir nas principais plataformas de áudio, tem lá, desde o primeiro episódio que eu fiz em 2021 até agora, tá? Lembrando mais uma vez que eu falei no episódio passado, para quem não viu o episódio passado, esse é o episódio 49, eu tenho mais uma pauta, tá? Que é a pauta 50, vocês vão ver depois. Depois eu tenho alguns assuntos que eu não desenvolvi muito bem, mas eu tô com muito problema de horário. Eu vou sair do meu compromisso de gravar a cada 15 dias. Eu não vou conseguir cumprir esse compromisso. Eu tô eu não quero matar o podcast. Eu não posso dizer assim, vou matar, vou interromper o podcast. Não. Só que deve dar uma espaçada, talvez pinte episódios mais simples, mais curtinhos. Mas eu vou fazer o que for possível. Se eu sentir passar algum tempo aí e não tiver mais nada pra falar, eu falo, beleza, galera, tá aí, eu dou um tempo e tal. Mas a princípio essa não é a ideia não, tá? Eu quero continuar gravando, quero continuar contribuindo, dialogando com vocês aí. Mas assim, previsto mesmo, tem mais um episódio. Tem algumas pautas não desenvolvidas que eu vou ver, mas eu vou com calma, porque agora realmente o tempo tá ficando escasso. Eu tô com outras coisas aqui em andamento aqui, tá? Mas qualquer coisa acompanha aqui. Pode falar comigo deixando um comentário aqui no site. Pode entrar no Instagram, @aquarismo para todos. Pode mandar mensagem, eu tenho consultado mais. Falo com algumas pessoas lá. As pessoas estão usando bastante o direct, né? Então eu estou conseguindo falar alguma coisa. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp. Tem um link aqui do nosso grupo de WhatsApp no site. Você pode entrar lá, entrar no grupo. Entra, fala comigo, sai. Fica à vontade, tá? Só spammer que a gente não deixa entrar, mas não sendo spammer, tá tudo bem. Tem o nosso e-mail, aquarismoparatodospodcast@gmail.com. Esse aí eu tenho usado bem pouco, tá? Porque eu quase não recebo e-mail, então eu tô consultando menos.
Mas em algum momento eu vou olhar. Se você está com a mensagem parada lá, eu vou olhar em algum momento. Tá? Mas assim, tem várias formas de entrar em contato. Quiser sugerir pautas, coisa que ficou faltando falar, críticas, complementos, fique à vontade. E aí eu faço uma devolutiva ou por aqui ou lá pela newsletter, tá ok? Vamos falar agora então de substratos. Entrando então no assunto de substratos, tá? Antes de mais nada, vale dizer para que a gente usa substrato no aquário, né? E assim, muita gente acha hoje em dia que é uma questão decorativa ou que é só para quem quer ter planta. Tá? Decorativa sim, quem nunca viu aquele aquarinho com o fundo do Bob Esponja, com os enfeites mais ou menos, com aqueles quartos pintados de rosa, pintados de roxo, todo pintado de amarelo, tem por aí, né? Aí, assim, o gosto de decoração de cada um, não posso entrar no mérito. Cada um tem o seu próprio gosto, né? Eu, particularmente, não gosto dessas coisas artificiais, mas tem de tudo. Então, tem a questão decorativa, sim. Tem o pessoal que usa cascata de rio imitando fundo de rio, que é aquele mais variadinho, com umas pedrinhas no meio e tal. Você tem pra todo tipo, tá? Mas, assim, a decoração é só um dos aspectos. Lembra o seguinte, eu já falei isso aqui nos podcasts, nos episódios, desculpa, que eu falo de ciclagem, que eu falo de filtragem, que eu falo de ciclo de nitrogênio. A gente fala que você fazendo a ciclagem do sistema, você vai populando com bactérias benéficas, que são aquelas bactérias que promovem o ciclo de nitrogênio. Eu vou ter que tocar nesse assunto de novo. Então, o substrato também ele é um ponto de fixação de bactérias. Então, você tem aquela sua cama de substrato ali, à medida que vai tendo produção de amônia no aquário, etc e tal, bactérias que vão se multiplicar vão se fixar no substrato. Então ele não deixa de contribuir também com a filtragem biológica, né? E daí que o pessoal antigamente usava o filtro biológico de fundo, eu falei isso no de filtragem, né? Porque a água fluía pelo meio do cascalho. Detalhe, eu estou gravando aqui fazendo gesto com a mão, não tem câmera, mas enfim, eu falo com as mãos, né? Mas assim, ele vai fluindo pelo cascalho e vai povoando ele de bactéria. E esse era um dos grandes pontos do FBF, era isso. Mas assim, só dando essa volta só para dizer, tem um ponto de vista biológico também. Então assim, é óbvio que a galera que tem substrato, ainda que você tenha problema de juntar sujeira e ver se você não consegue, ele também contribui de alguma forma para a filtragem, tá? E aí eu assim, dando mais um desvio no ponto de vista filtragem, as pessoas falam assim, ai não, vou botar um filtro Rengon, que chamava antigamente só de filtro externo, vou botar um filtro Rengon, eu tenho que entupir de mídia, senão não vai ter filtragem biológica, as pessoas estão com a coisa com mídia, gente, filtro Rengon já funciona desde antes de fazerem tanta mídia biológica, assim, para botar dentro de canister e tal, e assim, tudo bem, porque o fato de você não ter mídia biológica dentro do filtro não significa que você não tem filtragem biológica. Você tem as rochas e o substrato do teu aquário vai fixar também. Eles têm função de filtragem biológica também. É só dando essa voltinha aqui, tá? Agora, além dessa questão decorativa do filtro biológico, tá? Ela tem uma questão química, porque dependendo do substrato que você usar, tem substratos que eles vão soltando substâncias na água. Então, substratos calcários, assim como as rochas calcárias, substratos calcários vão soltando. Aí eu não sei se é íon, ânion, cátion, a parte da química eu vou ficar devendo, tá? Mas solta alguma coisa, dissolve um pouco do mineral na água e isso atua diretamente no pH, tá? Mais pra frente eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe. E esses minerais que são soltos na água, né, quando é o caso, eles também têm um ponto de vista nutricional, porque a fertilização também é sobre minerais que as plantas absorvem para poder fazer crescer, fazer fotossíntese, etc e tal. Isso também tem um ponto de vista nutricional, tá? Então, para poder entrar nesse ponto, vou começar a falar dos tipos de substrato que nós temos, né? Hoje no mercado você encontra os inertes e os férteis, mas cabe fazer uma observação que o inerte, ainda que ele não solte compostos na água, nutrientes, ele às vezes tem ação no pH. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui foi até uma nota que o Robson fez, pediu para eu ressaltar, quando eu passei a pauta com ele. Ele falou assim, olha,
A aragonita, por exemplo, e a dolomita também, né? São considerados substratos inertes, né? Mas ele atua no pH, porque solta, dissolve aqueles calcários, aqueles minerais na água, e ele sobe o pH e sobe também a dureza da água. A água fica mais dura, que tem mineral dissolvido. Sobe para a galera que mede TDS, Total Dissolved Solid, sobe o TDS também. Tudo isso sobe o TDS também. Então, vale esse adendo aqui. Mas a ideia do substrato inerte, ele não soltar composto na água. E aí vocês vão entender a importância disso quando eu começar a falar dos férteis, tá? Mas é isso, tá? Então o principal benefício dele é físico, né, de decoração, se fixar raiz, etc e tal, e fixar a bactéria benéfica. Mas lembrando, areia de piscina, basalto, areia de duna, essas coisas, são inerte, baseado em quartzo, ou basalto ou quartzo, ele não vai mexer no teu pH, vai ficar tranquilo, tá? Mas se você for usar aragonita, dolomita, coral moído, são coisas de base calcária, eles vão alcalinizar a água. Então, inclusive, o pessoal que monta aquário de ciclide africano ou que monta aquário marinho usa predominantemente substrato disso, de aragonita, dolomita, coral moído, porque aí o pH vai para 8,5, 8,4, ele sobe mesmo. E aí pra gente aqui, aí cabe uma nota de rodapé aqui, né? Eu não sou o cara mais especialista nisso aqui, mas eu tenho meus momentos, né? Eu tive um determinado momento com água muito ácida aqui em casa, alguns peixes que eu queria manter não vivem bem em água ácida. E aí eu lá atrás, acho que foi ano passado, lá pra meados do ano passado, eu botei um saquinho com aragonita dentro do meu canister. E é uma quantidade de aragonita tal que o pH não ia subir demais. Só dá só uma subidinha, a dureza subiu um pouquinho, porque diz que gosta de água mais mole, né? E tava funcionando, tava com os meus cascudos, os Coridora, tudo aqui. Só que, quando eu troquei de filtro, eu tinha um fluval, um canister fluval, peguei um maior, peguei um Aquael, aquele filtro polonês. Tava funcionando super bem. Aí quem quiser, eu fiz um vídeo no YouTube, tá? Aí é vídeo mesmo. Tem um vídeo lá mostrando a minha troca. Né? Quando eu fiz essa troca de filtro, eu esqueci desse lance da aragonita. Eu botei as mídias do anterior, botei as mídias novas, entrei com o acelerador biológico, beleza, mas esqueci de botar o saquinho de aragonita. Joguei fora, sei lá, mexi, não sei o que eu fiz. E resultado, comecei a perder uns peixes que eu não costumo perder. Eu não tava descobrindo o que era, até que eu fui ver o pH tava 6.0, tava muito ácido, né? Os discos não estão nem aí, pra eles na boa. A única coisa que eu percebi nos discos que eles estavam desovando direto, pararam de desovar. E aí tem uma questão aí de a água começa a acidificar muito, eles param, aí dizem que é porque nos rios o aumento da acidez está relacionado ao período da seca, né? Para de chover, mas eu não tenho certeza, carece de fontes, né? Mas resultado, eu vi isso daí e eu resolvi voltar com um saquinho de aragonita dentro do canister. Cheguei, tem 10 dias isso, tá? De 10 para 15 dias. Coloquei, uma semana deu com um saquinho de aragonita, o pH já foi de 6 para 6.4. Já começando a chegar no ponto que eu quero. A dureza subiu um pouquinho, o KH subiu um pouquinho, é bom que ajuda a tamponar, né? E ficou tudo certo, tudo bem. E vocês verem que a coisa funciona de verdade, tá? Agora, antes de eu entrar no substrato fértil, eu vou dar um pinote na pauta, vocês vão entender por quê. Que é falar sobre humus de minhoca. Mas por que humus de minhoca? Tá falando de humus no aquarismo. Então, pelo seguinte, tá? Em algum momento ali, talvez do século XX, final do século XX, tá? Surgiu uma vertente de você fazer uns aquários plantados autossuficientes, tem todos os nutrientes possíveis, você não precisa fazer nada, etc e tal. De repente não precisa ter nem filtro, nem nada. Que aí lá fora eles chamam de Wallstad Method, que é o nome da bióloga, ou sei lá, da estudiosa lá, não sei qual é a profissão dela, tá? Que disso chama Susana Wallstad, né? E ela publicou um livro de aquário autossustentável, uma coisa assim, um livrão, passo a passo de aquário autossustentável, que tem seguidor até hoje. E, assim, é uma coisa que não é trivial, as pessoas simplificam coisas que não são triviais, né? Tem vários seguidores mundo afora, tá? Mas tem que ter muito cuidado, saber muito o que está fazendo. E parte do que o Wallstad fala,
Aí se a galera da seita do Allstat quiser mandar pedrada, manda ver, mas, cara, minha opinião, desculpa, tá? Mas, assim, parte do conceito ele fazia uma camada de humus mesmo, né, de minhoca, né, que é ali o dejeto orgânico mesmo da minhoca, que é usado em agricultura e tal, coberto por uma camada de substrato inerte. Para que isso? Para poder isolar essa camada de humus, de forma que o nutriente fica ali no meio desse inerte, as plantas jogam raiz lá, pegam isso aí, e você tem as plantas bombando, tá? Então, veio daí do Allstat, tá? Mais ou menos. E como é que eu tive contato com isso? Eu tive contato com essa questão do humus de minhoca ali em ano 2005, 2006, mais ou menos. Talvez um pouco antes, que eu comecei, que eu fui uma das minhas novas investidas no aquarismo, depois que eu fiquei um pouco com o aquário largado, eu voltei a estudar. Uma amiga minha me indicou um fórum, eu já falei isso aqui algumas vezes, que é o aquahobby.com, que era um fórum no pessoal de Campinas, que era muito bom, tinha muita gente boa, tirava dúvida, era ótimo, adorava aquele fórum, aprendi muito lá. Mas a galera do plantado, sabe, elitizava muito. Basicamente, o pessoal do plantado lá falava que vocês querem ter um plantado, tem que ser assim, humus minhoca com uma camada de cascalho inerte em cima. E é isso. Aí se você fala, não, mas eu quero normal, não, isso aí não é plantado, é aquário com plantas. Inventaram até uma nomenclatura para separar um do outro, né? Plantado é isso, se não for isso, é aquário com plantas, como fazendo pouco, né? Era uma coisa meio, assim, eu não gosto dessas coisas, eu acho que aquário é para todo mundo. Mas assim, o humus de minhoca ele requer uma série de cuidados. Primeiro cuidado, antes de você colocar você não simplesmente pega o humus do saco lá, que você compra lá da compostagem e joga lá. Você tem que lavar muito esse humus, tá? Para tirar o excesso de matéria orgânica ali em micropartículas, a parte mais leve, né? De preferência, deixar em água corrente por alguns dias para minimizar a amônia, o surgimento de amônia, porque vai surgir amônia dali da decomposição do humus. Aí você faz uma camada de no máximo 2 centímetros, camada fina de humus, e cobre com uma camada bem grossa de cascalho ou areia inerte, tá? E para isolar mesmo isso aí. E muito cuidado na hora de plantar. Você planta, mas não vá até lá no fundo, não. Porque se você furar isso e esse nutriente for para a coluna d'água, vazar o humus para a coluna d'água, a água vai ficar turva e vai ter alga pra caramba. Fora excesso de nutriente. E aí foi até um comentário do Robson. O Robson acho que já navegou por aí, né? Isso vaza e você não consegue controlar as algas. Aí se tem um caso de vazamento assim, desmonta o aquário e monta do zero. Refaz tudo, porque não dá. Fora que se você não tratar bem o humus antes, essa cura dele, essa lavagem e tal, essa matéria orgânica ele pode produzir gases, eles vão começar a acumular o gás, em algum momento esse gás vai subir, vai furar a camada inerte e vai promover esse vazamento aí. Então isso dava muito problema. E aí nesse fórum que eu acessava, tinha várias pessoas falando nisso. Não, porque deu problema disso, deu problema daquilo, babá. E assim, cara, não é possível que você precisa ter tudo isso para fazer um plantado. Não era para ser assim, né? E aí o mercado surgiu com um substrato fértil. O que é o substrato fértil? Eles arranjaram um processo industrial de criar um substrato com a riqueza do humus de minhoca e da laterita que botava no meio, etc e tal, para permitir que as pessoas façam de uma forma mais fácil um substrato dessa riqueza para o teu aquário. E basicamente era um processo, eu não sei exatamente o processo qual era, mas eles combinavam laterita, que é um minério que ele é derivado do ferro, humus de minhoca e alguns outros nutrientes, num processo com calor, isso era encapsulado nesses grãos, tá, desse substrato. E aí ele tinha um processo tal de encapsulamento dos nutrientes nesses grãos de substrato que você podia botar no aquário sem camada de isolamento. Os primeiros substratos férteis pediam camada de isolamento, depois começou a surgir substrato que sem essa camada. E aí você tem vários nomes no mercado. A ADA, né, que é Aquário Design Amano, né, que é ela do Amano, lá do Japão, tem um substrato Amazônia. A Trópica, lá da Europa, tem também. Fluval, que é a Itália, mas o mercado forte dos Estados Unidos também tem. Aqui no Brasil tem M. Breda, que faz substrato fértil também.
tem a Indus Pharma, eu até já usei o da Indus Pharma aqui também. Tem a Oceantec, que é aquela empresa que importa muita coisa da China e produz algumas aqui do Brasil também. A Oceantec tem um substrato fértil, eu já usei o da Oceantec. Então assim, funciona super bem e assim, as plantas bombam mesmo, tá? Só que assim, o que eu costumo dizer é que quando você vai olhar as especificações, tem gente que fala assim, quanto tempo dura esse substrato? Ah, dura 3 anos, dura 4 anos. O que é essa duração? É que essas pedrinhas vão se dissolvendo, vai virando um pozinho, é tomara que ele some, vira um pó, sei lá, que você sifona. Você vê que ele vai diminuir com o tempo. Vai perdendo esses nutrientes que foram encapsulados, vão perdendo, tá? E aí foi um ponto um ponto legal do Hobson. Hobson estudou isso para poder, até por conta dos produtos dele, dos fertilizantes líquidos, né? E ele fala que muitos desses substratos, eles têm um alto CTC, que é o coeficiente de troca catiônica, ou seja, eles trocam íons com o que está na coluna d'água. Então, se você entra com fertilização líquida, existe essa troca de íons entre o fertilizante que você pinga na água e o que está encapsulado, né? Ou seja, esse encapsulado absorve aqueles íons do fertilizante que você colocou líquido e vão soltando mais devagar. Então, de certa forma, você usar fertilização líquida no caso do aquário com substrato fértil, você prolonga a vida útil desse substrato por conta dessa troca, né? Então, isso é uma coisa interessante. E uma coisa que eu esqueci de falar também é que o fato de você ter um substrato inerte, tá? O pessoal que tem cascalho de rio, areia de piscina, não significa que você não pode ter planta, tá? Ele tem fixação ali, ainda que você não coloque, você usando fertilização líquida, você vai ter alguma coisa que vai ali, a planta vai absorver. Especialmente aquelas plantas que tiram nutrientes da coluna d'água pelas folhas, tipo higrófila, elódia, cabomba, bacopa, acho que também, aquela ludwigia, essas plantas aqui crescem rápido, tá, rotala. Isso aí você pode ter com cascalho inerte numa boa, tá? Tranquilo. Mas voltando aqui aos férteis, eles vão soltar com o tempo, aquilo ali. Mas como ele tem alguma coisa de matéria orgânica ali, essa decomposição da matéria orgânica que foi encapsulada no substrato fértil tende a acidificar a água. Então, com o tempo, a água vai ficando um pouquinho mais ácida, tá? Pouca coisa, né? Agora, é interessante que quando eu usei o da Oceantec, eu usei para uma montagem que eu fiz em 2019. Até já postei foto desse aquário. Foi o primeiro grande plantado, a primeira grande selva subaquática, que eu já tentei várias vezes, mas desse efetivamente ficou lindo, né? E com o tempo eu fui percebendo que depois de, 2 anos da montagem, ficava uma poeirinha ali. Parecia que aquele grão tinha virado pó. E era verdade, o grão tinha virado pó, né? E o da Indus Pharma que eu usei no cubinho do Beta também. Depois de um tempo, quando eu vou sifonando, eu vejo que vai saindo um pozinho ali, que é aquele substrato ali, tá começando a se perder ali, tá começando a ir embora mesmo, tá? Agora, voltando àquela questão dos plantados, né? Você tem plantas, eu já falei isso em algum momento, né? Você tem plantas que absorvem nutrientes da coluna d'água, né? E aí são aquelas de crescimento rápido, né? Higrófila, aquela coisa. E aquelas plantas que absorvem principalmente pelas raízes, que é Echinodorus, Cryptocoryne, Vallisneria, então é bom ter alguma coisa. Lá fora, o pessoal tem uma prática de comprar substrato inerte e botar o que chama de root tabs, que são uns fertilizantes, como se fosse uma pastilha que você enterra, ele vai dissolvendo. Isso aqui eu não vi para vender aqui ainda, tá? Mas lá fora o pessoal usa bastante, tá? Mas assim, o interessante, quando você tem um aquário plantado, mesmo que você não tenha substrato fértil, alguma coisa vai ali, mas é sempre bom você complementar com fertilizante líquido também, tá? No aquário sem plantas, aí o pessoal que não quer criar, tá, só toma cuidado, porque esse nutriente vai estar disponível para a flora do aquário ali, para o fitoplâncton lá. Então você tem um risco maior de algas. Então se liga aí, galera, vai de inerte puro, evita usar fértil. E eu me arriscaria a dizer
que se você tem aquelas plantas de baixa demanda, tipo Anúbia, Microsorum, eu diria de inerte também, tá? Porque tem crescimento bem lento e de inerte ia complementando com a dosagem de fertilizante líquido também, tá? Mas assim, voltando àquela questão que é o principal, o fato de você ter plantas não significa que você obrigatoriamente tem que ter o substrato fértil. Você pode ir com inerte também. Tem só ver o que essas plantas que você vai colocar precisam. Tá? Interessante falar também, agora que eu estava falando de absorção, a absorção dos nutrientes pelas plantas, vou puxando de novo a sardinha aqui para o plantado. O Robson fez um comentário aqui que eu acho que vale repetir. Tá? Que a maioria das plantas aquáticas absorvem também pelas folhas, não é só pela raiz. Então, você vê mesmo a Valisneria, que é uma planta de raiz, ela absorve muita coisa pela folha. A raiz é mais para fixação mesmo, tá? E especialmente aquelas plantas que passam de modo emerso para modo submerso, tem essa adaptação aí. E o fato de você usar o fértil ajuda, mas não é tudo. Então você pode trabalhar tranquilamente, tá? E aí, mas no caso, você tem um substrato fértil, você tem uma nutrição mais completa, que vai estimular ela a usar as raízes. Se você botar se você tiver só com inerte ali, no caso de uma Valisneria, e não tiver fértil, ela não vai ter o mesmo estímulo de ficar assim, enraizando ali, vai ser mais pela folha mesmo, tá? Agora, existe uma coisa que eu tangenciei ali em cima, mas que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, que é o que chama de depressão do substrato. O que é a depressão do substrato? É quando ele já soltou quase tudo que tinha que soltar na coluna d'água, né, com o tempo. Ou seja, aquele substrato comercial ali que ficou 3 anos com ele, e aí já começa já não está funcionando. Mas como é que eu sei que não está funcionando? Você começa a ver que as plantas estão crescendo mais devagar, as folhas estão ficando amareladas, tá aquele pozinho ali, é sinal de que está fazendo a depressão do substrato, tá? E aí, nesses casos, lembro que o toque aí, se você estiver usando fertilização líquida, você prolonga a vida útil do substrato, ele talvez dure mais, mas se chegou no ponto de passar pela depressão do substrato, você pode, de repente, incrementar com esses root stabs que eu falei, embora eu acho difícil de achar vendendo, eu não vi, tá? Aí, se alguém tiver, eu vi importado aqui no Brasil eu não vi, tá? Mas você pode recompor o substrato também, eu já fiz isso algumas vezes, você pode cobrir, eu aqui em casa já fiz isso, o substrato estava meio assim, meio pozinho, eu cobri, mas o ideal, obviamente, é você dar uma geral no aquário também. O aquário, esse meu aquário que tá rodando aqui desde 2021, eu fiz isso agora na virada do ano. Ele já quase 4 anos, eu dei um revamp nele que tirei, recoloquei. Foi um tempo interessante, tá? E aí, para finalizar, vou falar aqui de novo da parte da fertilização líquida, né? Eu falei aqui algumas vezes, mas ela é importante para manter a vida útil do substrato fértil, mas se você tiver planta com substrato inerte, é aí então que é mais importante ainda. Quem vai fazer muito uso desse substrato que você coloca na água são as de crescimento rápido, que em inglês se chama de stem plants. Aí eu não sei como é que até hoje não sei como é que stem plants traduz. Essas plantas que você corta e planta e pronto, né? Rotala, Ludwig, Higrófila, Cabomba, etc. Tira da coluna d'água. E aí um toque aqui importante, o que elas consomem principalmente potássio. Potássio é a substância que faz o transporte dos nutrientes dentro da planta. Assim como a gente também, galera que tem cãibra, tem que tomar potássio, come banana que tem potássio, porque o potássio também dentro da gente, ele age no transporte dos nutrientes pelo nosso corpo também. Basicamente potássio, ferro e micronutrientes, né? Agora, dependendo da planta que você tiver, aí você coloca outras coisas ali. Mas eu, por exemplo, aqui de um tempo pra cá, eu tenho botado mais potássio mesmo do que o NPK. Até eu tenho o NPK que é o basicão, né? Que é nitrogênio, fósforo, potássio, né? Inclusive, tem algumas marcas no mercado que chamam de fertilizante básico, all-in-one. Normalmente é o NPK. Isso é o NPK. São os macronutrientes. E tem os outros minerais, então, que são secundários e tal, que é chamado de micronutrientes também. E aí, qual que é o esquema onde que você tem que entrar com fertilização líquida? Você tem inerte,
entra com fertilização líquida. E que tem planta, entra com fertilização líquida. Agora, você tem um aquário densamente plantado, mesmo com substrato fértil, vale complementar com fertilização líquida, porque às vezes o substrato não dá conta das plantas todas. Ah, não, mas o substrato não tem tanta planta assim. Ah, dá para ir sem fertilização líquida, ou espera 3, 4 meses, depois começa devagarzinho, ou usa meia dose e tal. Mas, beleza. Inclusive, foi uma dica que o Robson deu pra mim um tempo atrás, ele vai lembrar disso. Que quando o substrato tá novinho, ele libera muita coisa com coluna d'água. Então, às vezes você espera 3, 4 meses para começar com fertilização líquida também. Tem um tempinho isso. Aí Robson, se eu falei besteira, me corrige que eu solto adendo aqui, mas eu lembro disso em algum momento, tá? Então, assim, as coisas se complementam. E aí, assim, lembrando, o que eu falei isso na pauta de desenvolvimento de plantas. Se tiver qualquer desequilíbrio de nutriente, você vai ter alga. E a alga, você não tem que matar a alga, você tem que corrigir o desequilíbrio. E aí, no caso de substrato, é a mesma coisa. Então, você tem que corrigir esse desequilíbrio, tá? E assim, rodei, falei de substrato aqui. Mas o ponto que eu queria é o seguinte. Não necessariamente... A minha grande conclusão aqui, né? Não necessariamente eu preciso ter substrato fértil para ter plantas. Eu posso ter substrato inerte com plantas. E o fato de eu ter substrato fértil não elimina a necessidade de fertilização líquida. Inclusive, a fertilização líquida ela pode contribuir para o aumento da vida útil. Mas só cuidado para não dosar demais para você não ter problemas com algas. Ok, pessoal? De substrato é isso. Vamos para as considerações finais. Então, pessoal, eu corri o risco aqui de me repetir. Acabei me repetindo, né? Porque eu acabei falando muita coisa aqui. Que eu já tinha falado de desenvolvimento de planta, que eu falei em filtragem. Mas é isso. As pautas vão se entremeando. Mas eu quis dar esse destaque para os tipos de substrato. Porque isso é uma dúvida que de vez em quando pinta. Já teve pergunta disso no meu Instagram algumas vezes. E eu queria pelo menos trazer as grandes lições ali de quando usar inerte, quando usar fértil, o que é um, o que é outro. E substrato de minhoca, e sei lá o que. E a questão do pH, que era importante, eu não tinha falado ainda nesse impacto do substrato no pH. Desculpa se ficou repetitivo, mas eu acho que ajuda a fixar também. Tá? Eu acho que é um recado que eu queria dar. Inclusive, a sugestão de pauta foi justamente para isso, para fixar essa questão aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que agora eu tenho mais uma pauta que deve entrar agora em meados de junho, talvez final de junho, porque agora vai ter Corpus Christi, vai ter um bando de coisa aí. Eu estou tentando ainda me agarrar aos 15 dias de intervalo, mas talvez esse episódio 50 escorregue um pouco. E ao longo do segundo semestre a gente vê o que bicho que vai dar. Eu tenho algumas ideias aqui para desenvolver. A princípio não tem nenhuma entrevista, porque a entrevista é mais complicado ainda. Agora que meus tempos estão escassos, mais complicado ainda. Mas nunca diga nunca, talvez pinte alguma coisa aqui. A gente segue falando. Qualquer coisa, manda mensagem. Os recados eu dei aqui na entrada aqui da pauta. E semana que vem, se tudo correr bem, a gente tem a newsletter e depois o episódio 50. Um abraço para todo mundo. Fiquem com os seus. Se cuidem e a gente se vê aqui novamente. Um grande abraço para todo mundo.